Fala galera, no vídeo de hoje do canal aqui o Vasco é Nosso Papo, a gente vai falar de Balbuena, Puma Rodrigues e do empresário do Adson detonando a gestão e a condução da negociação que ele teve com o Vasco da Gama. Mas antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para esse canal aqui alcançar o máximo de vascaíno possível. Valeu, gente? Vamos começar pelo Balbuena. Saiu a notícia hoje aí no Net Vasco, tá valendo, que o Balbuena pode estar bem encaminhado com o Grêmio. Eu acho que é um jogador que deveria o Vasco tentar de todas as formas trazer, mas a gente sabe que esbarra em N motivos e talvez o financeiro até seja o último, porque o Vasco não tem esse dinheiro todo. Não sei, sinceramente eu não sei, porque a gente paga muito bem alguns jogadores que não rendem no elenco. A questão é, será que a diretoria tem credibilidade para uma boa negociação e trazer o Balbuena? Aí eu já não acredito. Eu acho que os dois são problema, dinheiro e gestão. Só que eu acho que passa mais pela gestão do que pelo dinheiro. Estou sendo bem honesto. Porque quando a gente recebeu a proposta do Cruzeiro para o João Vitor, o Vasco deveria ter liberado esse dinheiro para conseguir uma boa contratação de zagueiro. Porque na minha concepção, o João Vitor nunca foi esse zagueiro que o Vasco precisava. Não é porque ele está tendo essas atuações agora. Sempre achei ele tecnicamente fraco. Eu acho que ele se prevalece em questão de velocidade, como eu já disse em alguns vídeos com vocês aqui. Mas em questão técnica, conciliando com a velocidade, eu não vejo ele tendo essa técnica para comandar uma dupla de zaga. Não acredito. Fico triste se concretizar com o Grêmio, porque é um jogador que eu acho que traria estabilidade para a nossa zaga e absorver essa responsabilidade, e a gente conseguiria dar um salto de qualidade muito grande, porque técnica o Balbuena tem. Sempre me vem à cabeça quando eu falo em Balbuena a passagem dele pelo Corinthians, e a passagem dele pelo Corinthians foi fenomenal. E o jogador do calibre dele não desaprende a jogar bola. Então eu acho que era essencial o Vasco brigar até o último minuto por esse jogador, mas não conduzir como foi a condução do Rony, que no último segundo de depois está tudo acordado entre Rony e Atlético Mineiro, o Vasco queria atravessar. Não, já era para ter acontecido, era para estar acontecendo agora. Não sei se está. Não sei nem se é interesse do Vasco, de fato, ter o Balbuena, mas é interesse da torcida ter um zagueiro como o Balbuena. E vamos entrar agora no assunto do Puma Rodrigues. Saiu também informação que o Puma está negociando uma rescisão e com certeza, na minha visão, eu acho que o Vasco vai reforçar de graça um adversário, porque está dizendo que o Nacional quer ele, o São Paulo quer ele também. Gente, eu particularmente, eu não acho o Puma Rodrigues esse jogador tão ruim como muita gente pinta. Eu acho ele um jogador ok, nota 7, porém o Paulo Henrique atropela ele, não tem como, mas eu acho que ele é um cara que poderia revezar assim com PH, e eu acredito que ele renderia mais na faixa do meio de campo para frente, como ponta, com menos obrigação de marcação, ou num esquema diferente. Não estou dizendo que o Vasco tem que jogar nesse esquema, mas eu vejo ele sendo mais produtivo num 3-5-2, onde ele tem muita liberdade de atacar, do que necessariamente com uma grande obrigação de defender. Mas a gente sabe que um lateral ele tem que defender e atacar. Mas ele peca muito na condição de defesa. Mas ele foi um cara que já fez gols importantes. Quando jogou numa linha de frente, para mim, mostrou resultado. O último jogo que ele fez assim, jogando numa linha mais avançada, foi contra o Cruzeiro, que ele fez gol, chuta bem, cruza bem. Então acho que vai ser uma perca muito grande. E assim, a perca financeira que o Vasco está tendo, para mim, assim, o Vasco poderia ter essa opção com o João Vitor, mas não com o Pumita. Eu acho que o Pumita ele complementa mais um elenco do que o João Vitor. Sem contar que ele não entrou com embate com a torcida. Em nenhum momento, quando foi retirado, vaiado, algo assim, ao contrário do João Vitor, que desdenha da torcida em algumas situações. Isso irrita demais. E vamos no caso do empresário do Adson, porque a situação do empresário do Adson reflete na falta de bons jogadores no Vasco. Porque, pelo que o Edmundo falou,
o Thiago Mendes veio condicionado na renovação do Léo Jardim. Ninguém do Vasco desmentiu. Se ninguém do Vasco desmentiu, a chance de ser verdade é imensa. Tudo bem, o Thiago Mendes pode ser um bom jogador, está em baixa e veio nessa condição. Mas quantos jogadores ruins pode vir para o Vasco nessa condição? E é por isso que a gente vive a situação medíocre que temos hoje. Então o empresário dele foi num canal, não lembro o nome do canal, mas eu vi uns trechos do canal do YouTube lá que fala de finanças esportivas, sobre SAF, e ele estava dizendo que o Vasco não pagou nenhuma parcela da negociação da comissão dele na vinda do Adson e nem pagou o clube. Ainda ofereceu uma negociação de, se eu não me engano, 16, 19 anos, parcelado de sumir de vista com 90% de desconto. Gente, na moral, o Vasco mesmo, só a mão de Deus para fazer essa recuperação do judicial do Vasco andar. Porque ninguém em sanidade mental normal vai aceitar 90% de desconto e parcelado até morrer. Isso dificilmente vai acontecer, alguém vai chiar. Ou muitos vão chiar. O Vasco tem que achar um bom acordo? Tem que achar um bom acordo. Mas também um bom acordo que também seja justo. Porque se o Vasco querer um acordo que só seja bom para ele, quem vai querer negociar com o Vasco no futuro? A reclamação da torcida sempre foi que o Vasco ficou na mão de empresários. E se o Vasco não fechar bons acordos, ele vai morrer em mão de empresários. Porque só nessas condições, eu só renovo com esse jogador, se você contratar esse, que o Vasco vai viver. O Vasco nunca vai ter autonomia de trazer o jogador que quer. Então é muito preocupante. Mostra que por mais que o Pedrinho possa querer estar trabalhando ou estar trabalhando, mostra que ainda é insuficiente. Gente, é como eu falei no outro vídeo. Talvez a ajuda que o Pedrinho poderia trazer ao Vasco foi até a retirada da 777. Dali em diante, na minha visão de fora, não cabe mais a ele. Para mim, ele não tem mais condições. Naquela reunião da Força Jovem com os jogadores, gente, é constrangedor ver ele de braço cruzado ali, de mão, uma mão segurando a outra, de cabeça baixa. Pelo amor de Deus, gente, isso não é normal. Eu não estou dizendo que a torcida não tem que cobrar. Eu estou dizendo que quanto tempo mais vai precisar disso? E foi o que eu falei, gente, a torcida cobrou alguns anos atrás, a gente só se livrou na última rodada. E com o tropeço de um monte de gente. Então esses jogadores não vão absorver. E o Pedrinho ainda não entendeu que ele não consegue jogar um Vasco um degrau a mais. Talvez o degrau que ele poderia, ele fez. Ele tirou a 777. Agora já era, passa o bastão para outro. É uma corrida de revezamento, onde cada um está mais descansado e consegue levar a gente um pouco mais à frente. E hoje o Pedrinho, para mim, não consegue mais. Você vê na atitude, ele não tira o Felipe da gestão. Ele vai morrer abraçado com o Felipe. E hoje ninguém quer o Felipe. A rejeição do Felipe é grande. E isso traz problema para o ambiente de trabalho. Então o Pedrinho tem que acordar. O Vasco tem que se organizar. Mas passa por uma venda urgente. E, gente, eu estou muito desesperançoso nessa janela. Eu não vejo credibilidade para o Vasco contratar 3, 4 jogadores, pelo menos no nome, na conversa, pelo nome do Pedrinho, pelo nome do Felipe, pelo nome do Diniz, pelo nome do Vasco. Eu não consigo ver essa galera fazendo essa união e trazer um jogador fora do normal, do que estão acostumados a trazer para salvar a gente de um possível rebaixamento. Esse ano está muito preocupante, principalmente que a gente vem com 2 resultados ruins em São Januário, que foi contra o Bragantino e o Grêmio. O empate contra o Grêmio foi derrota, o time do Grêmio é muito ruim. Então a gente tem que abrir o olho, a torcida tem que apoiar, a gente tem que acreditar que é o nosso papel, mas a gente de fato tem que cobrar, porque se uma mudança não for feita nessa janela, esse ano o Vasco corre um sério risco de cair, gente. Então, muito obrigado. Peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos ajudar esse canal a crescer o máximo possível. Valeu, gente. Forte abraço.